No arrebatamento da igreja, um será levado e outro será deixado. Quantos milhares de pessoas já ouviram esta frase e pensaram que querem ser arrebatados? Porque quando cita-se esta passagem ou esta referência, se diz que aqueles que forem arrebatados serão levados para as bodas do Cordeiro, para Sião, e aqueles que ficarão para sofrer a grande tribulação, para passar os flagelos, qual nós encontramos no livro de Apocalipse. Amados, nós estamos diante de diversas evidências proféticas que estão acontecendo nos nossos dias. E cada vez se faz mais necessário que haja discernimento da igreja para entender os acontecimentos. Mas muitos estão usando destes acontecimentos, usando destas evidências, porque muitos, por não compreenderem como será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, estão como correndo de um lado para o outro, buscando quem possa dar alguma explicação, possa trazer um entendimento à luz das Escrituras para mostrar o que está acontecendo. E de fato as Escrituras nos mostram, de fato as Escrituras nos deixam diversas pistas, diversos sinais que já foram profetizados de como seria quando estivéssemos próximos da volta de Jesus Cristo. Nós temos o princípio das dores em Mateus capítulo 24, temos diversas outras passagens que falam da vinda. Mas o que acontece é que este é um assunto em que diversas denominações, diversos teólogos, estudiosos, tomaram posicionamentos diferentes. Um diz que será de uma maneira, outro diz que será de outra. Alguns dizem que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. Estes são chamados de pré-tribulacionistas. Aqueles que dizem que a igreja passará pela grande tribulação ou será arrebatada em meio à grande tribulação são os mesotribulacionistas. E os que acreditam que haverá o arrebatamento da igreja após a grande tribulação são, de fato, os pós-tribulacionistas. E assim, cada um pega alguma passagem aqui ou lá nas Escrituras a fim de explicar o seu posicionamento. E nós, eu penso, como igreja do Senhor, temos que estar cientes de cada interpretação, de cada versículo utilizado para defender um ou outro posicionamento, a fim de que você, como servo de Deus, como cristão, esteja consciente de que a maneira em que acontecerá a volta do Senhor Jesus Cristo, ela seja algo tão claro, tão evidente para você, a fim de que você não seja enganado por falsas doutrinas ou venha a esperar que a volta de Jesus Cristo vai acontecer de uma maneira quando ela poderá acontecer de uma outra maneira. Então, assim, você precisa entender esta interpretação para que você possa fazer a sua escolha, a sua decisão final em relação à volta de Jesus Cristo, tendo consciência de que você não vai ser pego de surpresa. O versículo utilizado em Mateus capítulo 24 acerca do arrebatamento diz assim: 2 mulheres estarão no campo, uma será levada, outra será deixada. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. E aí nós pensamos, quando se diz na visão pré-tribulacionista, que aqueles, como eles ensinam, que serão levados para esta festa. Aqueles que ficarão para sofrer na grande tribulação. E aí, no texto em si, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Semelhante ao que acontece nos dias atuais, a mensagem do Evangelho está sendo anunciada, a mensagem do Evangelho está sendo pregada, mas existem aqueles que preferem viver as suas vidas semelhantemente. Noé por muito tempo pregou, anunciou que haveria o dilúvio, mas não quiseram dar ouvidos.
E aqui ele traz esta comparação que esta vinda do Senhor será semelhante. Estarão cada um cuidando da sua vida, cada um vivendo a sua vida da maneira que bem entende, ou seja, não estarão esperando esta vinda. E o texto nos traz alguns pontos que é muito importante que nós observemos. Até, versículo 39, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então pensemos aqui, vamos analisar como foi nos dias de Noé. Noé pregou a mensagem, Noé entrou para a arca e ficou guardado. Aqueles que não ouviram a mensagem, que nada perceberam, foram levados pelo dilúvio. Então aqui está trazendo que aqueles que não se atentaram a este fato foram levados como sinal de quê? De juízo de Deus, porque pereceram nas águas do dilúvio. Então aqueles que foram levados, olha bem o que o texto está deixando claro, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então aqueles que foram levados é que foram julgados, foram condenados na situação do dilúvio. E aí o texto nos mostra, assim como aconteceu lá, também vai acontecer na volta de Jesus. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, e uma será levada e outra será deixada. Então não é que em qualquer momento, como dizem, que acontecerá o arrebatamento, aqueles que forem levados serão salvos. Não. Aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio foram condenados à morte, né? Então aqui o texto está dizendo, aqueles que forem levados neste último dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, é que serão condenados. Quando nós vamos para passagens como a grande colheita, onde diz que ali na mistura do joio e do trigo, né, um será colocado à direita, outro à esquerda de Deus, mas num primeiro momento da colheita, da separação do joio, o joio será levado e lançado na fornalha de fogo para ser queimado. Já o trigo será colhido e guardado, reservado, né, para um lugar que está preparado para o trigo, correto? Então, o versículo 42 desta passagem diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, o texto está trazendo para nós uma reflexão a fim de chamar a atenção da igreja à vigilância quanto aos acontecimentos da volta do Senhor Jesus Cristo, os acontecimentos finais semelhantes ao que aconteceram no período de Noé. Então o texto traz novamente, fique de guarda, fique de vigilância, portanto vocês vigiem, porque vocês não sabem quando poderá acontecer. E aí versículo 23, entendam isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria. Aqui aqueles que defendem que ele virá como um ladrão de surpresa para arrebatar a igreja, o texto está dizendo, vigiem, por quê? Para que vocês não sejam pegos de surpresa como com um ladrão à noite. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então não é que a vinda dele será uma vinda a qualquer instante, a qualquer momento, onde ninguém espera para a igreja. Não. É uma vinda para aqueles que não estiverem vigilantes. Estes tais serão pegos de surpresa como que por um ladrão. Vamos verificar isso e comprovar diante das Escrituras em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 11. Terei que dar continuidade na parte 2 deste ensinamento, que os irmãos possam acompanhar em sequência.